estarei aqui me dedicando a 2 ou 3 vídeos a partir de pedidos que chegaram a mim em relação ao conceito de gozo em Jacques Lacan. E para tal, neste vídeo especialmente, eu vou me concentrar mais especificamente sobre o que nós poderíamos chamar de os primórdios do conceito de gozo em Lacan. Para tal, para vermos melhor esses primórdios, é importante que antes de irmos diretamente a Lacan, estejamos aqui dialogando com Freud, porque é exatamente em Freud que nós vemos os primeiros indícios, os primeiros esboços, portanto os primórdios do conceito de gozo, que mais adiante será bastante enfatizado e desenvolvido por Jacques Lacan. O que me parece importante de ser ressaltado desde o início é que o gozo, gozo é um conceito fundamental para a psicanálise na atualidade. A localização mais precisa desse conceito, a demarcação de sua territorialidade acabam sendo importantes orientadores que nós podemos ter enquanto analistas para a condução, para as intervenções face aos pacientes que nos procuram. Porque exatamente o conceito de gozo ele tem uma íntima relação, por exemplo, com a maneira como cada um lida, a maneira como cada um apresenta o seu sintoma. Então existe uma relação bastante próxima, bastante íntima entre o sintoma e o gozo. Entre também as modalidades de sofrimento, como cada um apresenta o seu sofrimento, como cada um se posiciona diante não só do sofrimento, mas também diante dos modos, os modos de amar e os modos de sofrer. Esses modos, eles têm uma relação, como nós veremos mais adiante, com o conceito de gozo. A repetição, algo tão presente, tão insistente na clínica contemporânea, não é mesmo? Algo tão recorrente nas análises, a repetição tem uma relação fundamental também com o gozo. Ou seja, o conceito de gozo ele é importante, ele é crucial para nos orientar, para melhor dimensionar a nossa escuta e o trabalho a ser feito face à repetição. E, sobretudo, isto que em uma análise se apresenta como algo muito denso, aquelas perspectivas, aquelas situações, aqueles pontos bastante densos, aquilo que em uma análise resiste a sair do lugar, não é mesmo? Nós nos deparamos frequentemente com situações em nós mesmos, ou em nossos pacientes, que quando nós falamos dessas situações, nós verificamos que tem alguma coisa ali que não sai do lugar com facilidade. Uma espécie de osso, aquele osso duro de roer em relação à subjetividade. Então essa dimensão do osso, aquilo que sempre volta ao mesmo lugar, aquilo que não é tão plástico, aquilo que é denso, aquilo que, portanto, insiste em se repetir, insiste em se mostrar sempre do mesmo modo, como se mudasse a paisagem, mudasse os atores, mudasse algo do cenário. No entanto, tem alguma coisa ali na história de cada um de nós que sempre acaba se insistindo, se recolocando, se reapresentando, por mais que aparentemente diversa possa ser a cena. Isso tudo tem relação com o conceito de gozo. Então é nesse sentido que eu buscaria aqui fazer com vocês um rastreamento do conceito de gozo para que nós possamos, já no diálogo com Freud, verificar como que ele estava atento já a essas dimensões que eu aqui rapidamente elenquei. Basicamente, em Freud, nós podemos ver que ele nos indica que ao longo de uma análise nós nos deparamos com 2 dimensões, como eu já estava inicialmente dizendo. Há algo, por exemplo, pensemos no sintoma, para ficar um pouco mais claro. Há uma dimensão em relação ao sintoma que ela é muito plástica, ela é muito moldável, ela é deslocável. Por exemplo, o sintoma histérico. Boa parte do que se apresenta como sintoma na cena clássica da histeria, boa parte do sintoma histérico ele é deslocável, ele é moldável, ele é plástico, ele é afetado pela palavra de uma maneira bastante maleável. Então, em uma análise, nós verificamos com bastante frequência situações trazidas pelos nossos pacientes, por exemplo,
a relação de cada um com o sofrimento, e algo desta dimensão a gente percebe que assim que uma análise, né, vai avançando, vai se desenvolvendo, algo dessa situação vai se transformando, vai se diluindo, vai saindo do lugar, vai perdendo peso, vai perdendo densidade, perdendo importância. Alguma coisa muito pontiaguda ao início de uma análise, ela vai sendo mais lapidada, ela vai perdendo, né, este efeito de incômodo que ela possa vir a ter. Mas, ao lado disto, e Freud já percebia isso que é o ponto importante a ser salientado aqui, ao lado disto, nós temos dimensões que são muito densas, que não saem do lugar com a mesma facilidade, em relação a esses outros exemplos que eu dei. Então, são circunstâncias em relação a cada um de nós que insistem em se manter ao longo da vida, ao longo de um dado tempo, tal como elas se apresentam inicialmente. Então, são ossos, são cristais subjetivos, por assim dizer. É uma ossatura subjetiva que ela não é plástica, ela não é macia, ela não é moldável. É por aí exatamente que Freud começa a verificar que estas dimensões elas comportam uma certa barreira, ou pelo menos um certo limite aos efeitos terapêuticos da palavra. Então, por mais que o paciente fale sobre isso, por mais também que o analista intervenha, a gente verifica que, né, o deslocamento desta situação não é tão plástico quanto, né, em relação a outras situações. E, ao lado disto, Freud também vai exatamente salientar aquilo que insiste em se repetir, aquilo que insiste em voltar ao lugar em nossas vidas. Por meio da repetição, esta dimensão tão fundamental que nos captura com tanta força, né? Aquilo que se repete na vida de cada sujeito, é por aí também que Freud vai exatamente problematizar algo muito interessante que vem a ser esta relação de investimento, este embaraço, este envolvimento que cada sujeito tem com o masoquismo, com a posição masoquista. O masoquismo aqui enquanto posição masoquista. Não só como uma performance, um tipo de comportamento ou características catalogáveis que viriam a ser o masoquismo, mas uma posição em que o sujeito se encontra, difícil de sair dessa posição, em que ele se entrega, né, em relação a um sofrimento, em relação a uma captura, ele se apresenta como objeto para o outro. O masoquismo tem a ver com esta situação, essa captura em que o sujeito se apresenta como objeto em que essa situação, em que essa dimensão, a dimensão subjetiva, ela perde brilho em relação à dimensão objetal. Freud salienta essas circunstâncias e é por aí que nós podemos compreender o que virá a ser o conceito de gozo que foi estritamente desenvolvido por Jacques Lacan. Mas vejamos, né, percebamos, a problemática do gozo ela já é introduzida por Freud, por exemplo, a partir desses elementos. Pois bem, Freud, então, ele chama bastante a nossa atenção para a repetição. A ponto de nós podemos compreender, vamos pensar basicamente na neurose, né, que algo que o neurótico mais faz é repetir. Se tem alguma coisa que o neurótico insiste em fazer em sua vida, é repetir. Né? Repetir posicionamentos, repetir atitudes, repetir posturas, repetir capturas. Por exemplo, onde isso é muito evidente, no campo amoroso. Né? As relações amorosas, né, elas compreendem, né, elementos que trazem frequentemente a marca da repetição. É exatamente então, né, nessa trilha que Freud vai nos dizer que o que está em jogo na repetição não é meramente a repetição de um comportamento, não é a repetição de uma dada situação, mas Freud vai salientar que o que está em jogo ali é uma compulsão à repetição. Então existe um chamado, existe uma compulsão à repetição. Mais do que alguma coisa se repetir, ou mais do que fazer de novo algo,
né, a fazer de novo o mesmo, o que está em jogo na repetição é uma insistência em manter a repetição, uma compulsão à repetição, que, como eu disse, especialmente no campo amoroso, isto é bem expressivo. Fora, né, por exemplo, a drogadição, né, os adictos, né, do que quer que seja, não só de uma droga propriamente dita, mas todo ato, todo comportamento que traz a marca, né, do adicto, da adição, do encontro constante com alguma situação, traz também essa marca da compulsão à repetição. É por essa trilha que Freud vai introduzir um conceito fundamental, muitas vezes mal compreendido, sobretudo pelos pós-freudianos. Ele foi tomado numa direção que não é, depois Lacan vai salientar, não é das mais interessantes, não é das mais ricas, que é o conceito de pulsão de morte, né? Ou seja, Freud exatamente reconhece na compulsão à repetição a pulsão de morte. Pulsão de morte não exatamente implicando na busca estritamente da morte, né? Não se trata bem disto por meio do conceito de pulsão de morte, mas alguma coisa que insiste em um retorno a um dado estado, um retorno a uma dada condição. A pulsão de morte tem muito a ver com isto. Freud é interessante, ele apresenta esta situação, tanto a compulsão à repetição, e que é a porta, né, por onde entrará o conceito de pulsão de morte, ele apresenta isso numa situação muito interessante. Ele estava, num dado momento, não é a única situação, mas essa é muito exemplar, essa é muito salientada exatamente por Freud. Ele estava observando uma criança, que na verdade é o seu netinho, de aproximadamente 2 anos de idade, brincando. Então algo muito banal, né? Uma criança, né, de pequena idade brincando, e essa criança havia passado por maus momentos exatamente quando a mãe dela a deixava. Ela ficava incomodada com o afastamento da mãe, como usualmente se passa com várias crianças. E aí, num dado momento, essa criança está brincando com um carretel, né? Ou seja, um objeto amarrado numa linha, né? Isso seria um carretel, pode ser qualquer outra situação, podemos adaptar essa brincadeira para os tempos atuais. E aí o que Freud observava é que essa criança jogava o carretel e empurrava o carretel, jogava o carretel para longe dela e empurrava o carretel para perto, jogava para longe e empurrava, repetidamente. Então ficava um jogo de empurra e traz, tira de cena e traz para a cena, joga para longe e traz para perto. E ao fazer isso, essa criança, na língua alemã, ela balbuciava, ela falava for da, que basicamente significa, né, seria o significado de foi-se, sumiu, voltou, apareceu. Muito semelhante a essa brincadeira que costumamos fazer com as crianças muito pequenas, de esconder o rosto para a criança. Nós é que sumimos e aparecemos, né? Colocar um travesseiro, um papel na frente do rosto e tampar o rosto, né? Sumiu, apareceu, né? É mais ou menos isso que essa criança fazia, né? Só que ela própria fazia isso com o seu brinquedo, com o seu carretel. Freud observa que ali, na brincadeira, está em jogo algo extremamente sério. Então, o lúdico é uma maneira da criança, segundo Freud, de se posicionar, de elaborar o afastamento do grande outro, né? Enquanto a mãe se afastava, a criança estava posta numa posição de objeto, né, passiva diante desse afastamento, e pela brincadeira a criança subverte essa posição e a criança faz com que alguma coisa desapareça e apareça, desapareça e apareça. Só que tem um detalhe, o que Freud também observa é que o desaparecimento, que é o que era mais sofrível para essa criança, curiosamente na brincadeira ele era mais enfatizado, como se houvesse uma insistência por fazer com que isto se reapresentasse, uma insistência quanto a esse traço que era causador de mal-estar. Por esse fio, Lacan irá exatamente propor, trabalhar, apresentar o conceito de gozo. Veremos isto em nosso próximo encontro, para que possamos, a partir desse cenário inicial em Freud, compreender melhor o que vem a ser o conceito de gozo em Jacques Lacan e, repito, a sua extrema importância para a clínica psicanalítica na nossa atualidade. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.